Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui do cursinho Vestibular e Enem 2020. Eu sou Andresa Aquino, a sua professora de Biologia aqui do Biolodúvidas, e hoje nossa aula vai ser sobre biomas. Então, para você saber tudo sobre esse assunto e arrebentar no Enem, se liga que depois da vinheta você vai saber tudo! Então, o que são biomas? Eu estou trazendo aqui um conceito biológico a partir de também ter um conceito geográfico, mas esse é o que não importa para essa aula de hoje. Os biomas são espaços geográficos que apresentam vários ecossistemas dentro de uma certa homogeneidade. São também uma unidade biológica caracterizada pelo clima, vegetação e pelo solo específico. Então, o bioma vai ser caracterizado essencialmente por esses três aspectos: clima, vegetação e solo. Então, para você saber um pouco mais, eu vou citar alguns biomas, aliás, eu vou citar os biomas mundiais, mas a gente vai trabalhar com os biomas brasileiros, que são o que cai na sua prova e no teu vestibular. Então, vamos lá. Os biomas mundiais são classificados como tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradaria e deserto. Os biomas brasileiros são tradicionalmente classificados em 6: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas, também conhecidos atualmente, trazidos nas provas como Campos Sulinos. Mas, já que a gente está falando sobre a atualidade, é bom relembrar que Mata dos Cocais, Mata dos Pinhais e Mangue vem sendo acrescentado como biomas, tanto por alguns órgãos institucionais, quanto na sua prova do Enem e no seu vestibular, que com certeza você será aprovado. Se inscreve aí no canal e dá o teu like para a gente continuar com essa aula massa. Então vamos lá! A Amazônia é o coração do mundo, é o bioma mais conhecido mundialmente, ocupa aí cerca de 40% do território brasileiro, também ocupando outros países e vários estados do Brasil. Tem também a maior biodiversidade do mundo. A floresta, ela é caracterizada como uma floresta tropical. Por quê? Porque ela tem uma grande elevação de árvores altas, ou seja, árvores grandes, e uma alta elevação também de precipitação, ou seja, claro que eu estou cometendo uma redundância, alta elevação. Ou seja, ela tem um grande número de precipitações, o índice é muito alto, que significa dizer que tem muita chuva na Amazônia, e por isso ela é caracterizada também como uma floresta pluvial. Mas o que você não sabe, vai saber agora, é que o solo da Amazônia ele é pobre em nutrientes. Como assim? O solo da Amazônia ele é pobre em nutrientes porque, principalmente, por ocorrer muitas chuvas, ocorre um processo que nós conhecemos como lixiviação, a lavagem do solo. Como ocorre essa lavagem do solo? Leva também a matéria orgânica, o adubo que está ali presente e os seus respectivos nutrientes, tornando aí uma parte do solo amazônico infértil para o desenvolvimento das plantas, das árvores, enfim, etc. Então, você deve estar se perguntando agora, como que o solo é infértil? Em grande parte porque existem solos dentro do espaço da Amazônia que são muito férteis, né? Principalmente aqueles localizados próximo aos rios. Mas você deve estar se perguntando se o solo é pobre, como que essas plantas se desenvolvem e ficam tão grandes? A partir do que nós chamamos de serrapilheira, que é uma camada superficial do solo que contém matéria orgânica e humus e, por incrível que pareça, consegue fazer com que as plantas da Amazônia consigam crescer e se desenvolver tão perfeitamente. Vale salientar que as folhas das plantas da Amazônia são latifoliadas, ou seja, são folhas largas e que podem sofrer evapotranspiração o tempo que ela quiser, ou seja, ela pode transpirar, perder água à vontade, porque é um ambiente que tem muita chuva, o contrário aqui da caatinga, que as plantas fazem exatamente o contrário, o oposto do que as plantas da Amazônia fazem, mas a gente só vai estudar daqui a pouco. A fauna da Amazônia ela é marcada por mamíferos, anfíbios, tamanduás, esquilos e etc.
Então, já que você conheceu um pouco da Amazônia, vamos agora focar no Cerrado. O Cerrado ele é um bioma que é composto por árvores esparsas. O que significa isso? Árvores espalhadas no território, no meio. Árvores baixas, principalmente compostas por gramíneas e arbustos, e que vai ter os troncos retorcidos, raízes profundas e longas. Por quê? Porque o clima do Cerrado é um clima extremamente quente, muito seco. E aí esses troncos são retorcidos porque, se você não sabe, você vai saber agora aqui no Biolodúvidas. Os troncos são retorcidos porque no Cerrado ocorrem muitas queimadas. É um bioma propício às queimadas, seja por fenômenos naturais, seja por fenômenos antrópicos. Então, esses troncos se retorcem porque é uma forma de se adaptar e sobreviver à atuação de queimadas ali. Então, a forma deles se protegerem. E as raízes são profundas e longas também pelo mesmo motivo, por conta das queimadas e também para conseguir capturar a água do lençol freático. Então, são adaptações que as plantas do Cerrado conseguiram para sobreviver a um clima tão seco e tão propício a queimadas. Ele também, apesar desse problema, ele tem uma grande diversidade de fauna, só que é um solo que é pobre em minerais, é ácido e é rico em alumínio, o que aí também já prejudica o desenvolvimento das plantas, por isso também que elas são tão pequenas. Ele vai ter uma fauna marcada por insetos, peixes e anfíbios. Lá você vai ver comumente anta, ariranha, gato maracujá, jaguatirica e tamanduá-bandeira, já que são espécies que vivem no ambiente do Cerrado. O próximo bioma é a Caatinga. Caatinga, que é aqui do Nordeste, do Ceará, onde eu e o Patrick moramos, a equipe Biolodúvidas. E a Caatinga, ela tem esse nome porque foi dado por indígenas e significa mata branca. Mata branca porque durante o período de longa seca, aqui no Nordeste, aqui na Caatinga, a gente vê as plantas muito acinzentadas, porque elas perdem suas folhas como uma forma de se adaptar ao período e a esse processo de mudança de tanta seca. Aliás, é seca direta aqui, por isso que ela perde essas folhas, que é para ela conseguir se adaptar ao meio. E aí ela faz parte do semiárido brasileiro e é considerado o único bioma do Brasil exclusivamente 100% brasileiro. Claro que há controvérsias ainda em relação a essa situação no meio científico, mas é considerado em vários vestibulares, em várias provas, em vários livros, como o bioma essencialmente brasileiro aqui no Nordeste, aqui no Ceará. E você vê também que na Caatinga existem plantas chamadas xeromórficas. As plantas da Caatinga são xeromórficas porque por nossa região, nosso bioma, não ter precipitação de chuva, eu já falo logo é não ter, mas assim, as chuvas são muito escassas, é muito baixo o índice de chuvas aqui, Pelo fato de haver um baixo índice pluviométrico aqui na Caatinga, aqui na nossa região do Nordeste, as plantas são xeromórficas. Por quê? Porque elas são adaptadas a viver com pouca água. Então, por isso que os estômatos, que se você lembra, os estômatos são estruturas presentes nas plantas, em todo o corpo da planta vai ter, mas é principalmente nas folhas. Esses estômatos, eles têm a função de regular, né, de fazer a troca gasosa das plantas, principalmente pelo quê? Pela transpiração, pelo processo de evapotranspiração, perca da água. Os estômatos aqui das nossas plantas aqui na Caatinga, eles são muito numerosos. Por quê? Porque eles precisam, o que eles fazem? Eles se fecham durante o dia, que é para evitar de perder água, da planta perder tanta água, e eles costumam se abrir durante a noite, no período noturno, para que a planta consiga transpirar, consiga fazer sua troca gasosa sem perder tanta água. Então, são adaptações dessas plantas xeromórficas e por isso esses estômatos fazem essa estratégia, se fecham durante o dia, já que é muito seco, e costumam abrir-se à noite para que a planta consiga fazer sua troca gasosa, como eu falei anteriormente, justamente como armazenamento de água. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que você tem que anotar aí,
é que as plantas aqui da caatinga, elas costumam ter folhas reduzidas, principalmente no período de longa seca. Porque eu estou dizendo, aqui chove, mas é muito rara a chuva aqui é muito quente. Então, elas reduzem suas plantas, aliás, reduzem suas folhas, até mesmo em forma de espinhos, como você pode ver aqui nos cactos, na imagem, em forma de espinhos para poder armazenar algo e evitar tanta perca, conseguindo sobreviver. Você pode estar olhando essa imagem, porque é a imagem que é mais mostrada para você. Mas essas plantas, as plantas aqui da caatinga, elas perdem suas folhas, porém se chover 2 dias, no terceiro dia, você já vai ver a mata verdinha, porque ela consegue ter essa adaptação de ficar verde durante o processo de chuva, que não é tão comum, e de ficar seca, assim, acinzentada durante o período de longa seca. E a fauna é marcada por animais como iguana verde, cardeal do Nordeste, azulão, tatupeba, carcará, tamanduá-mirim, periquito da caatinga e vários outros. Lembrando que o Nordeste é uma região de vários biomas. Aqui nós temos florestas que têm constituição de cerrado, de mata atlântica, de outros biomas, mas que aqui a predominância é a caatinga. E já que eu falei em mata atlântica, olha ela aí, linda, bem verdinha. É muito presencial em áreas litorâneas, né? Você vê aí que ela compreende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Vai ser marcada pela presença de árvores de grande e médio porte. Eu tive a oportunidade de ver um pouco da vegetação da Mata Atlântica, é muito bonita. É uma flora marcada pela presença de bromélias, pau-brasil, figueiras, ananas, orquídeas, palmeiras e vai ter uma alta umidade. Infelizmente, Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil, existindo apenas cerca de 4 a 7% ainda desse bioma aqui no Brasil. Tem sua fauna marcada pela presença de anfíbios, mamíferos, insetos, peixes e algumas espécies estão ameaçadas de extinção ou já se extinguiram. Podemos citar arara azul, mico-leão dourado, falcão, lobo-guará, onça-pintada, tartaruga e vários outros. O Pantanal é uma planície alagadiça e é o menor bioma do Brasil. Tem nele também a existência da bacia do Rio Paraguai e sua ave simbólica do Pantanal é o tuiuiu, que inclusive é uma ave que está sob ameaça de extinção. Olha aí, a ave que é símbolo está em ameaça de extinção. E vai ter também sua fauna marcada pela presença de anfíbios, répteis e aves, destacando a presença clara dos jacarés, sucuris e belas iguanas. Então, jacaré é comumente encontrado nas áreas do bioma Pantanal. O Campos Sulinos ou Pampas vai ter uma predominância de gramíneas. Atualmente ele está vindo aí com a nomeação de Campos Sulinos, mas que é do mesmo jeito de Pampas, que é a sua forma mais tradicional. Predominância de gramíneas. Vai ser composto por campos sujos e campos limpos. O campos sujos vai ter uma predominância de herbáceas e de plantas herbáceas e de arbustos, enquanto os campos limpos vai ter uma predominância de gramíneas. Vai existir também a presença de mata ciliar, não tão intensa quanto a presença de gramíneas, mas vai existir, que são as matas ribeirinhas que existem próximo às beiras dos rios. Sua fauna é marcada por mamíferos, artrópodes e aves, e alguns animais desse bioma também estão sob ameaça de extinção, como a jaguatirica, caxinguelê, onça-pintada e gato dos pampas. Um dos biomas que atualmente vem sendo classificado como bioma e também nas provas é o bioma das matas dos pinhais, ou seja, a mata onde tem pinheiro, predominância de araucárias, que são conhecidos como pinheiros, que vai ter suas chuvas bem distribuídas, tendo sua fauna marcada por mamíferos, répteis, insetos e aves, destacando aí as grandes jiboias, corais, jararacas, teiu e sanhaço. Já a vegetação costeira, mangue, quando você se vê lama, você lembra de mangue, né? O bioma manguezal é um bioma muito lamacento, vai estar próximo, associado aos oceanos, e por isso que você encontra ele muito frequente próximo de praias, né? Principalmente
criação. Existem pessoas que fazem como se fosse um mangue artificial, eu já vi algo do tipo, e próximo de praias, né? Justamente para cultivar caranguejo, enfim, outros animais. E aí você vai ter aí um bioma que vai ter a presença de água doce com água salgada, formando a chamada água salobra. Nem é doce, nem é salgada. E por incrível que pareça, existem plantas que são as chamadas plantas de transição, que conseguem se adaptar, que conseguem viver a esse ambiente salobro, de água salobra e se desenvolverem. Por esse motivo, essas plantas vão ter estruturas de liberação de sal, ou seja, de excreção. É uma fauna marcada, não preciso nem dizer, por peixes, crustáceos e moluscos, principalmente predominância de crustáceos e moluscos por conta da economia, por conta da culinária, que as pessoas gostam muito. E aqui as matas dos cocais, que é conhecido como ecótono, por conta de existir vários ecossistemas em um só lugar, vários ambientes, por isso que é chamado ecótono, ou seja, uma zona de transição que está em contato com outros ecossistemas. Vai existir a presença muito grande de palmeiras, principalmente as que nós conhecemos como BBC, Buriti, Babaçu e Carnaúba, e vão ter taxas pluviométricas médias. Sua fauna vai ser marcada por arara vermelha, cobras, gambás, lagartos, macacos, botos, ariranhas, resumindo-se também a vários insetos e aves. Agora que você está craque no conteúdo, você vai resolver duas questõezinhas aqui que eu preparei para você do Enem, segunda aplicação de 2016, em que diz o seguinte: em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma região, a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são raízes escoras e respiratórias, raízes tabulares e folhas largas, casca grossa e galhos retorcidos, raízes aéreas e perpendiculares aos solos, ou folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. Você já elimina a letra E, porque eu acabei de falar que folhas reduzidas ou modificadas em espinhos ocorrem no bioma Caatinga devido ao processo de armazenamento de água, dessa necessidade. Então, se você marcou a letra C como resposta, você está correto e correta. Isso aí se trata do bioma cerrado, porque tem muita queimada lá e essas plantas precisam ter a casca grossa e galhos retorcidos para conseguir sobreviver diante desse caos que são as queimadas. E também você pode ver que o bioma é cerrado também porque fala rico em alumínio e pobre em sais minerais e também ácido. Então, as características adaptativas são cascas grossas e galhos retorcidos, se tratando de bioma, obviamente, cerrado. Segunda questão, Enem 2016, primeira aplicação, a normal. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa de baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais e folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se às plantas adaptadas às quais biomas? A qual bioma? Lembrando que eu falei duas dessas características em um determinado bioma que você com certeza acertou, que é a letra D, manguezal. Porque se é substrato lamacento, você já se lembra de manguezal. Folhas que são plantas que advêm de plantas de transição, que terão estruturas para a excreção, a liberação de sais, no caso do sal, porque está em um ambiente com água salobra. E aí também as raízes se expandem verticalmente por conta da baixa oxigenação e várias outras características, como foi citado no enunciado. E
E essa foi mais uma videoaula aqui do canal Biolodúvidas, o seu cursinho pré-vestibular Enem 2020. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar o teu like, comenta, compartilha. Eu juro que eu gravei essa aula com a garganta inflamada, tossi um pouco, embora vocês não tenham visto. Eu estou rouca também. Mas é isso, então por favor, se inscreve no canal, dá o teu like, comenta se você gostou ou não, para a gente poder melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do Biolodúvidas. Eu sou Andresa Aquino, te desejo um forte abraço, um beijo, até o próximo vídeo, até a próxima aula, porque aqui a prova só é sua. Tchau, tchau!